definir o conceito de função. Vamos tratar aqui com um conceito mais geral, ou seja, consideremos dois conjuntos A e B não vazios. E lembremos o que vem a ser o produto cartesiano de A por B. Esse aqui é o conjunto dos pares ordenados AB, onde A pertence ao conjunto A grande e B pertence ao conjunto B grande. Uma função f de A em B é um subconjunto de A cartesiano B. Ou seja, eu posso pensar f como um conjunto de pares do tipo AB. E aqui eu vou especificar que esse primeiro elemento do par é um subconjunto, é um elemento de um subconjunto de A. E uma segunda condição é se AB e a B' pertence a F, então, necessariamente, o B tem que ser igual a B'. Então, isso aqui é a definição de função f. Ou seja, a função é construída a partir de dois conjuntos A e B. Então, isso aqui é uma função, como a gente disse, função de A em B. Função f de A em B, então, foi definida como sendo um subconjunto do produto cartesiano de A por B, que está dito aqui. Então, esse conjunto F é um conjunto de pares ordenados AB com a seguinte particularidade. Esse primeiro elemento do par, ele é um elemento de um subconjunto de A. Ou seja, nada me impede de pegar esse subconjunto que eu chamei domínio de F como sendo todo A. Só que eu não preciso considerar pares ordenados para todo elemento do conjunto A grande. Ou seja, a função é um pouco menos restritiva. Quer dizer, a função ela restringe esse conjunto A. Os primeiros elementos do par não precisam ser todos os elementos de A. Ou seja, eu posso pegar apenas uma parte de A para compor os pares ordenados AB. É o que está sendo dito com essa sentença aqui, onde eu considero apenas os elementos A de um subconjunto de A. A segunda condição que está expressa aqui, ela é importante. Ela está te dizendo o seguinte: cada elemento A que você pegar, o primeiro elemento do par, ele só pode aparecer com um único B. Ou seja, nunca a gente vai poder considerar pares ordenados AB e AB', onde B é diferente de B'. Então essa é uma condição muito importante de função. O primeiro exemplo que a gente pode pensar de função seria considerar conjunto aqui para fixar ideias, né? Números. E o B também podemos considerar
Aqui, vou definir uma função f. Uma possibilidade, aqui, obedecendo as duas condições anteriores, seria pegar ao elemento 1, por exemplo, o elemento 8, ao elemento 2, o elemento 7. Vemos aqui que f é um subconjunto de A cartesiano B. Afinal, A cartesiano B seria o conjunto de pares ordenados do tipo 1, 7, 1, 8, 1, 9, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3, 7, 3, 8. Ou seja, para esse exemplo, A cartesiano B seria um conjunto desses pares ordenados que estão aqui. Então, é óbvio que aqui, o 1, 8 e o 2, 7 caracterizam F como um subconjunto de A cartesiano B, né, que a gente vê aqui. Agora, a gente tem que ver se isso define uma função. Para definir uma função, a gente tem que ter a seguinte condição verificada, que é essa aqui. Cada elemento A, primeiro elemento do par, ele só pode estar associado a um único elemento B. Porque essa condição está dizendo isso. Que se existir um par associado ao A, um B, associado ao mesmo A, um B', a gente obrigatoriamente tem que ter B igual a B'. Ou seja, não existem duas possibilidades para um par que tenha A como primeiro elemento, onde apareça para o mesmo A um B e um B'. Ou seja, ao mesmo A você teria associado dois pares ordenados, AB, a B' com B diferente de B'. Isso não pode acontecer. Ou seja, a gente voltando aqui ao exemplo que a gente tem, a gente observa que realmente está sendo observado. Ou seja, o elemento 1 só tem associado 8. O elemento 2 só tem o par associado a ele, o que forma com ele é o par 2, 7. Então, a condição está sendo verificada, ou seja, isso aqui, f, é uma função. Em particular, a gente observa que, na definição, esse conjunto, domínio de f, não precisa ser todo A. Aqui a gente observa que isso está sendo verificado, ou seja, nesse exemplo, domínio de f é o conjunto 1, 8. Agora, eu poderia considerar uma nova função em que o domínio da f coincidisse com o conjunto A. Por exemplo, nada me impediria de definir uma outra função aqui, pensando nos mesmos conjuntos. Definir uma nova função, vou chamar essa função de f estrela. Definida dessa forma. Aqui a gente observa que isso também é um subconjunto de A cartesiano B. A única diferença nessa função agora, em relação a outra, é que o domínio da f, nesse caso, ele coincidiu com o próprio conjunto A. Ou seja,
eu utilizei para os primeiros elementos do par, da função f, todos os elementos disponíveis, 1, 2 e 3, que eu tinha no conjunto A. O que é uma possibilidade. Isso não está descartada na definição da função f. Uma vez que eu posso pegar para domínio da f um subconjunto de A, o que não exclui a possibilidade de ser o próprio A. Foi o que eu fiz nesse segundo exemplo aqui. E mais uma vez a gente observa que a condição de função está sendo verificada, porque cada elemento do par, cada primeiro elemento do par só tem um único B associado. Então, só tem um elemento 1. A imagem é 7. O elemento 2, a imagem é 8. O elemento 3, a imagem é 7. Nada me impede de que dois pares, nesse caso aqui, 1 e 7, 3, 7, eles tenham o segundo elemento igual. Isso não está proibido. O que não poderia acontecer é eu ter algo desse tipo. Se eu tivesse escrito 1, 7 e 1, 8, por exemplo, isso aqui já não permitiria ver f como função. Por quê? Porque eu teria o elemento 1 aparecendo em dois pares distintos. Ou seja, 1 com a imagem 7, ou seja, isso aqui seria visto como o meu B, isso aqui seria visto como o meu B'. No entanto, B seria diferente de B', o que é proibido pela definição de função.